muito feliz de estar aqui com mais um episódio aqui do EBDI Cast. Hoje quem está comigo é o Felipe da Bagágio. Felipe, pô, é um prazer estar contigo aqui nessa oportunidade de novo. Cara, fico muito feliz aqui. Queria que você cumprimentasse o nosso público que está aqui conosco hoje. Queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco da Bagágio, contasse um pouquinho da nossa história para que a gente pudesse começar. Claro. Obrigado pelo convite, obrigado ao público da EBDI por assistir aqui o nosso podcast. Espero poder contribuir com vocês um pouquinho com a minha história, com as minhas vivências recentes. Bom, acho que é sempre legal a gente poder trocar essa ideia e contribuir uns aos outros, né, cara? No final é uma troca. A Bagágio, rapidamente, é uma empresa de 84 anos, né, fundada no Rio de Janeiro. Nós somos provavelmente a terceira empresa mais tradicional do mundo de malas e mochilas. Somos a principal, se não a única marca importante brasileira do segmento, né? Temos hoje 220 lojas espalhadas por todo o Brasil, temos um e-commerce super robusto. Temos operação logística própria, temos fabricação, temos uma linha de personalizados, de brindes, de multimarcas. Então a empresa hoje é bem complexa e capilarizada. Que legal, cara, que legal. Fico feliz de ver uma empresa quase que centenária, mas um ponto que me trouxe muita atenção numa da sua fala ontem, num dos nossos painéis, é a utilização de tecnologia, a utilização de inteligência artificial. Como é que você enxerga hoje, mesmo você sendo um CEO tão jovem, como que você enxerga hoje uma empresa quase centenária, mas respirando tanta tecnologia? Legal. Uma coisa que eu acho interessante das empresas tão tradicionais é que elas precisam se reinventar, elas são obrigadas, porque não tem como você viver 100 anos fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, né? Então precisa em algum momento entrar na cultura. Claro que a gente viu já muitas empresas digamos, morrerem por sempre foi assim, né? O famoso sempre foi assim, vou continuar assim, e a empresa foi falando esse mantra até a morte, né? Eu cheguei na Bagágio em 2017, né, com uma pauta de profissionalização da gestão, e desde então ficou muito claro que a gente estava em um provavelmente segundo ou terceiro momento da história da empresa, que a gente precisava virar tudo do avesso e refazer, né? É uma reengenharia praticamente da empresa toda. E o que eu acho que é muito legal é que a partir daí, é uma história que tem 8 anos, a gente foi capaz de montar um time praticamente novo, uma cultura praticamente nova, muito centrada nos conceitos modernos de CRM, cliente primeiro, tecnologia no centro, né, do negócio. Então, acho que eu tenho hoje um time, sem tirar um retrato, relativamente jovem e muito comprado nessas frentes, nessas ideias de inovação. Que interessante. E aí, quando você fala de inovação, hoje, por exemplo, inteligência artificial faz parte da rotina do dia a dia de vocês? Sem dúvida. Quando apareceu, né, a IA generativa com mais potência, né, ChatGPT e tudo mais, eu fiz uma reunião com todos os colaboradores da empresa e falei, gente, isso aqui tem potencial de ser a nova internet, o novo smartphone, a nova revolução industrial, digamos assim, né? Se a gente perder o bonde, a gente corre sérios riscos. Eu quero ser o primeiro, não quero nem correr esse risco, eu quero ser o primeiro a entender tudo que a gente pode fazer dentro do nosso segmento, dentro da nossa realidade, usando essas ferramentas. Então, todos vocês estão convidados a, cara, mexer. A gente vai assinar um premium por área, né? A gente segmentou dessa forma. E eu quero ver cada área me propondo pelo menos 1 ou 2 projetos com IA. Lógico que assim, esse não era a ação mais transformadora que a gente ia fazer. Acho que mais para frente a gente, com mais maturidade, começou a fazer projetos mais relevantes. Mas eu acho que esse foi um movimento muito legal para forçar todas as áreas a se incomodarem com o tema e perceber como elas poderiam usar. Então, eu tenho áreas que não se imaginava que iam surgir projetos, né? Sei lá, jurídico, administrativo, manutenção,
que usam a IA no dia a dia, mesmo que seja não de uma forma disruptiva, mas de uma forma agregadora, né? Acho que é isso. Que legal, cara. Eu fiquei legal. Eu fiquei intrigado com esse incentivo, né? Esse incentivo para que seus colaboradores, para que eles respirassem, trouxessem tudo isso. E aí, a minha pergunta é, quando você olha hoje para o mercado e você trouxe alguns concorrentes que estão contigo, Louis Vuitton e outras marcas internacionais, como que você tem enxergado a expansão dessa empresa brasileira na operação? Vocês já têm hoje operações internacionais? Como é que vocês têm visto essa expansão do mercado? Legal. A gente não tem operação internacional, a gente é focado em Brasil, até porque a gente entende que o Brasil é um país continental e que eu vendo um produto que é para o dia a dia das pessoas. Então, quando eu olho para o Brasil como um todo, eu vejo que a gente atende muito bem, está muito maduro em algumas populações e regiões. E em outras, praticamente a pessoa tem ali, né, o marketing digital e o site para acessar, mas, gente, não subestimem. O varejo no Brasil, ele ainda é majoritariamente físico, né? Existe muito a naturalidade do brasileiro de comprar na loja da esquina, comprar na loja que ele passa no shopping quando ele está passeando, ou até mesmo entrar no site para comprar, mas sabendo que é aquela loja que ele pode confiar, Ele visitou. que não vai sair correndo, que não é uma coisa intangível, que, né, pode ser golpe, etc e tal. Não, é uma coisa que ele passa na frente todo dia, que ele já viu várias vezes e por aí vai. Então eu costumo brincar que uma loja é o marketing mais barato que existe, porque ela inclusive dá lucro, né? Perfeito. E aí, cara, pensando nisso, eu acho que tem uma infinidade de lugares e formas de atender. Uma provocação que eu costumo fazer com o time é o seguinte: em que lugar, imagina, em que lugar que tem uma ótica e uma loja de colchão que não cabe uma loja de mala e mochila? Que legal, que legal. Qual o sentido que tem o cara comprar mais óculos de grau, de sol, o cara comprar mais colchão, ou comprar com a frequência suficiente colchão e óculos para manter lojas lá, que não vai ter também frequência suficiente para comprar mala, mochila, bolsa, né? Então, esse tipo de analogia faz a gente perceber que existe um espaço para 2.000, 3.000 lojas, não sei ainda quantas no Brasil. E você trouxe um ponto interessante, né? Essa ideia de que a loja é um PDV rentável, né? A loja física é um PDV rentável. E aí essa ideia de que as pessoas acabam comprando muito quando vão no shopping, quando elas estão passeando por aí. E a gente vai ter um momento muito interessante, né? Se eu não me engano, no Brasil, esse ano nós teremos 8 feriados prolongados. Então a gente tem 8 feriados prolongados que vai estimular muito viagem, que vai estimular muito pessoas que vão ter mais tempo para poder ir no shopping. Isso vai te impactar? É positivo, é negativo? Como é que seu mercado fica nesse cenário? Todo mundo me pergunta isso porque eu acho que é um caso curioso, né? Porque a viagem, ela, óbvio, alimenta a nossa demanda, né? Mas, por outro lado, a viagem tira, muitas vezes, a atenção do consumidor ao shopping, à promoção, ao marketing, por aí vai, né? Tal e qual eventos esportivos. Esse ano a gente tem a Copa do Mundo e isso aí é batata. A Copa do Mundo não tem nem o que falar, a gente já viveu muitas e é sempre um período mais complexo de venda, né? Tem que se preparar para lidar com isso. Os feriados em si, eu acho que eles mais atrapalham do que ajudam, até porque meu time não trabalha igual, né? Os clientes também, de uma forma geral, existe a compra da necessidade, de quem está precisando naquele momento, mas muita gente sai do shopping, né? O shopping diminui de fluxo, as ruas de comércio tradicionalmente frequentadas em dias de semana, em dias úteis, ficam mais vazias e isso impacta a venda negativamente. Então, a gente está olhando para isso com mais cautela do que otimismo. Cara, que interessante. Então, é uma visão muito mais complexa, né? Não é simplesmente, Sim. eu vou
feriado prolongado, eu vou me programar, vou viajar, então tenho que comprar uma mala. Mas ao mesmo tempo que eu vou programar, vou comprar uma mala por causa do feriado, eu também deixo de visitar as lojas, né? Então é Exato. um jogo muito complexo. Cara, que interessante. E diante de tudo isso, cara, me permite uma pergunta que talvez até pessoal. Você é um líder de uma empresa grande, é um líder de uma empresa quase que centenária, mas, cara, você é um cabra jovem. Como é que é essa experiência pra ti? Como é que fica essa dinâmica na sua vida? Isso também é comum me perguntarem, é uma história curiosa, né? Eu tenho 36 anos atualmente, eu assumi a gestão da companhia com 31, né? Recém-feitos. E eu acho que foi uma história um pouco por um acaso que deu muito certo, né? Eu era consultor, existia um projeto na Bagajo já de profissionalização da gestão, de promover essa etapa de transformação que os sócios já sentiam que precisava acontecer. Eu cheguei lá para ajudar a pavimentar esse caminho, né? Fiz aquela covardia que eu brinco sempre, né, do bom consultor, que você ajudando o cara ali durante 3 meses, você dá 2 passos para frente. Aí você deixa um livro desse tamanho, de 20 passos, 200 passos que o cara tem que dar sem você agora, né? E você vai embora. É uma puta covardia, né? E aí, assim, acho que o pós-projeto ali não andou da mesma forma que estava andando antes. Em algum momento, quando eu saí da consultoria por motivos N que não tinham nada a ver com isso, os sócios da Bagajo souberam, me ligaram, cara, vamos bater um papo. Topei bater o papo. A princípio era para a gente continuar o projeto, mas a gente acabou entendendo rapidamente que fazia muito sentido abraçar a oportunidade, porque era uma empresa, né, já na época, top of mind do segmento, e com a segunda, talvez maior do segmento, e com muita oportunidade de desenvolvimento interno, de otimização, de melhora de performance, né, e por aí vai. Rebranding, enfim, acho que tinha barba, cabelo e bigode para a gente fazer ali. Eu quis topar esse projeto, a gente começou aos pouquinhos e eu acho que a gente foi desenvolvendo uma confiança muito grande, eu junto com a família, até chegar em 2020, quando eu de fato assumi como presidente, que foi um momento ali que eu acho que todos nós entendemos em conjunto que, cara, ainda mais agora, tem todo sentido que a gestão do dia a dia, da execução, seja centralizada no Felipe. Legal. E Felipe, me tira uma dúvida, né? Quando eu vejo você assim que veio de consultoria, teve todo um processo e você alçou hoje uma posição de liderança. E cada vez mais eu tenho encontrado outros profissionais na casa dos seus 35, 40 anos, assumindo grandes posições de liderança em boas empresas. Cara, como que você tem enxergado o movimento do mercado? Você ainda percebe que existe um distanciamento, que alguns falam entre os millennials e Gen Z? Como é que você enxerga isso? Porque Eu você está acho, muito mais próximo dos seus colaboradores, né? sim, sem dúvida. Eu brinco, e não raro acontece de ter, por exemplo, eu vou pro happy hour do pessoal, né? Assim, eu tento o máximo possível, inclusive, estar junto, não só por uma questão de cultura, de senso de pertencimento, mas muito também porque eu sou jovem também, eu quero Uhum. também estar ali, eu quero participar, né? Não é porque eu me tornei CEO que eu não curto as mesmas coisas, né? E o que é mais engraçado é que às vezes tem uma pessoa nova na empresa, por exemplo, que não me conheceu ainda, e que chega para mim às vezes no happy hour, tá batendo papo e pergunta: você é de qual área? Você é analista? Você qual o seu cargo? E às vezes eu brinco, teve uma menina uma vez, coitada, morreu de vergonha, porque eu perguntei: o que você acha que eu sou? Aí ela pensou, falou: analista de marketing. Eu falei: bom, sou também. Tá certo. Mas, cara, assim, o que eu acho? Respondendo diretamente a tua pergunta, eu acho que esse movimento está acontecendo de cada vez mais caras assim com a minha idade atual, 35 a 40 anos, assumindo posições muito relevantes dentro das empresas, porque os ciclos todos encurtaram, né? A gente está vivendo um momento, por exemplo, do advento da IA,
e até um pouco antes da IA, de BI, de robotização de processos, né? Python e etc e tal, que a coisa se transforma muito rápido, né? Então, acaba que não tem mais tanto a ver com a experiência acumulada que o sujeito tem mais a ver com quem está no momento mais apto para aprender mais rápido. Né? Legal. Eu acho que é muito a ver com isso, assim. Então, eu acho que essa galera da minha idade, talvez hoje, nesse momento, assume essa posição por isso, porque é quem está conseguindo lidar mais rápido com a novidade. Com um grau de maturidade, mas também com essa flexibilidade da juventude, né, ainda presente ali. E, bom, o conflito geracional, ele é claro, né? Eu acho que a geração Z, ela é uma geração muito especial nesse contexto. Ela olha pra gente e fala, cara, eu não quero ser esse cara não, esse cara se mata e não vale a pena, né? Eu quero outra coisa para mim, vou fazer diferente dele. Só que eu não sei se, acho que a minha sensação é de que não está bem entendido para eles que se esse caminho existe e qual é esse caminho, né? Porque no final do dia existe um equilíbrio aqui que precisa ser feito entre sacrifício, né, e crescimento, né? Sem nenhum sacrifício, como que você vai ser o principal destaque para chegar no cargo da diretoria que você almeja daqui a X tempo, né? Porque pelo menos acho que todos nós vivemos isso, né? Eu cheguei aonde eu tô porque em vários momentos da minha carreira eu fui o cara que mais me sacrifiquei, que mais me esforcei, que mais treinei, que mais estudei, que mais tentei, né? Que mais ajudei. E isso envolveu abrir mão de tempo pessoal, abrir mão de sono, abrir mão de N coisas que tornariam a minha vida naquele momento muito mais confortável. Horas, não estaria aqui, não teria o nível de habilidade desenvolvido para estar aqui se eu tivesse focado em bem-estar naquele momento. Então, eu ainda não sei como essa equação vai fechar. Estou observando com curiosidade. Não, isso, a sua fala me chama muita atenção, né? Porque você acabou, e é inevitável isso, né? Você não chega numa posição de liderança sem passar pelo desconforto. Eu acho que o desconforto, talvez, ele é um dos caminhos comuns que todo líder tem que ter experimentado. Você não chega numa posição de liderança de empresa, com um faturamento relevante, você não chega numa posição boa no mercado sem experimentar desconforto, sem experimentar muita batalha, muita ralação. E como é que você enxerga isso no seu longo prazo? Então vamos pensar assim, como é que, fazendo um exercício de futuro, como é que o Felipe, com daqui 10 anos, aconselharia o Felipe hoje? Continua nessa mesma pegada? Continua nesse ciclo de vida? Como é que você enxerga a evolução? Então, cara, eu acho o seguinte, eu já não estou, sendo muito honesto, no mesmo ritmo de sacrifício, né, e entrega pessoal, individual, né, como contribuidor individual, que eu tive há 10 anos atrás, né? Há 10 anos atrás, eu sabia que eu estava fazendo um sacrifício muito grande de vida e insustentável a muito longo prazo para quebrar essa barreira e chegar onde eu cheguei, né? Agora, lógico, chega uma etapa da vida que a gente fala, pô, mas peraí, o tempo também está passando, né? Eu comecei a ver sinais de envelhecimento, já não estou mais cada vez me desenvolvendo mais, já comecei a virar a esquina, né? E aí, o que é a minha vida além do trabalho, né? Então isso é importante também. E aí, claro, acho que esse equilíbrio que a Gen Z tanto prioriza, ele é algo que eu acho que todo mundo deve buscar, mas no momento certo. Então, o que eu vejo da minha vida hoje é que eu preciso usar a minha experiência, a minha história e claro, todo o meu conhecimento de causa e contexto, né, de empresa para desenvolver o time, para desenvolver quem está nessa fase dos 20 e pouco e está a fim de fazer o sacrifício, para que esses caras sejam a força motriz da empresa, né? Eu sou a cabeça, eles são a força, né? E aí, com isso, eu consigo equilibrar um pouco mais a minha qualidade de vida e refazer o acordo comigo de, pô, não, aos 36, nesse formato aqui vale a pena. Desse jeito aqui, eu topo continuar,
né? E eu tenho a impressão, pensando em próximos 10 anos, que essa conta vai continuar, essa balança vai continuar se movimentando nessa direção, de cada vez mais eu falar, bom, acho que agora eu quero um pouco mais de qualidade de vida ainda e talvez um pouco menos de foco aqui. Até que em algum momento talvez eu me dedique só a conselho, né, e afins, e vai ter um cara de 35 mais apto do que eu, pronto para assumir a liderança, enfim, o C-level ali da empresa. Ou não de 35, porque também acho que assim, né, chamam atenção as exceções, mas é fato que a gente tem profissionais maravilhosos, a camada de liderança abaixo de mim da empresa. Eu tenho pessoas de 50, tenho pessoas de 28, e todos eles são maravilhosos no nível de entrega e entendimento da realidade que a gente está vivendo. São muito impactantes, né? A gente tem hoje um público dentro das equipes, dentro das próprias empresas, né? A gente tem gente que realmente respira, que realmente faz a diferença e é impactante. Cara, eu gostei muito de alguns pontos que você trouxe, e aí caminhando já para o final, eu queria que você trouxesse, por exemplo, como é que você enxerga que vai ser os próximos anos no Brasil, como é que você enxerga os desafios como indústria mesmo, como indústria varejista, como é que você enxerga os próximos anos, e já no final mesmo se despedir já da nossa audiência. Legal. Eu acho que existe um desafio gigante, né, para próximos anos e segmento de varejo especificamente, que os chineses, as plataformas de marketplace, e as plataformas chinesas principalmente, porque eu acho que elas estão de fato muito dispostas a investir dinheiro no crescimento, são muito agressivos no crescimento, e eu acho que as plataformas de marketplace elas trouxeram um desafio muito grande para o varejista tradicional, que é o seguinte, né? Ela pegou uma estrutura de tributário e margem e etc e tal, de camelódromo, né? Eu brincava no início que era o camelódromo online, né? E eu acho que é uma boa comparação para a gente entender o que aconteceu. Ela pegou a estrutura de preço, de tributário, etc., do camelódromo. Legal, camelódromo sempre foi praticamente imbatível em preço. Qual que era o grande problema do camelódromo? A qualidade do produto e a credibilidade, que você sabia que você estava comprando um produto ali que muito provavelmente, se você voltasse daqui a 2 semanas, aquela barraca não ia nem existir mais, né? Quando a gente vai para o marketplace... e outra coisa, esse cara não tinha poder nenhum de marketing, né? Era totalmente descentralizado ali qualquer comunicação, né? Quando a gente vai para o mundo dos marketplaces, a gente mantém essa estrutura de preço e de tributação, só que a gente acrescenta avaliação de usuários, comentários de usuários, notas e selos dos vendedores, credibilizando o produto e o vendedor. E a gente acrescenta um gigante global, com acordos que nós, varejistas médios, não alcançamos, com Google, Meta e etc., as plataformas todas de redes sociais. E esse cara consegue se conectar com o cliente como um dos maiores varejistas do mundo, mas com essa estrutura de preço e tributária por trás dele. Então, isso é um desafio gigantesco. Vai ser difícil ganhar na disputa de preço com esse cenário formado. Eu acho que vão sobreviver os varejistas que de fato tiverem uma marca poderosa. A gente precisa ter uma marca e uma experiência poderosas, né? Eu preciso que o consumidor prefira gastar um pouco mais para estar comigo, né? Então, quem não investir nisso, cara, eu acho que tá morto, a questão de tempo. E já, óbvio, como impacto da realidade atual, é fato que todos nós ganhávamos algum dinheiro baseado em preço, né? Nem todo produto é o produto mais maravilhoso do mundo, etc. Tem produtos que são de combate, são para incrementar a venda e etc. E natural que a margem desses produtos foi exprimida, o desafio aumentou, a barra subiu por conta da presença desses caras. E, bom, pensando em Brasil, né? Estamos num ano de eleição, num ano de Copa do Mundo. Acho que o Brasil vive, não é segredo para ninguém, um momento fiscal delicadíssimo. A má notícia é a gente tem visto eleições bipolarizadas,
que tendem a levar os dois lados para um apelo populista extremo, e esse apelo normalmente envolve irresponsabilidade fiscal, né? Mais gasto de governo para tentar reeleger o atual governo. Isso deixa a terra mais arrasada ainda para o ano que vem em seguida. Então, por outro lado, para quem é varejista, vale ficar muito atento, porque esse populismo, não raro, envolve crédito ao consumidor, né, isenções, liberação de FGTS, e por aí vai, que impulsionam o consumo, né? Então, no curto prazo, pode ser legal, consumo vindo, depende das atitudes que o governo vai tomar, a volatilidade aumenta. Então, acho que tem que tratar com cautela, tem que ficar atento às oportunidades de curto prazo, e mesmo essas oportunidades, acho que também tem que tratar com cautela, porque ela está ali naquele momento pré-eleição, no pós-eleição a conta chega, e eu acho que de 2027 em diante tem um desafio muito importante de ajuste. A boa notícia, por um lado, como eu estava falando com você antes e ontem, é que eu acredito que os dois lados, de certa forma, estão caminhando mais para o centro, entendendo que esse ajuste precisa ser feito. Eu acho que vai ser feito. Então, bom, esse é um otimismo meu. Vamos ver o que vai acontecer. No mais, gente, te agradecer novamente. Sou muito grato. O papo, a oportunidade, acho muito legal, como eu falei no início, a gente poder trocar essa ideia, a gente poder levar para o público da EBDI. Eu sou um EBDI lover, né? Sou fã, estou sempre presente nos eventos, acho que contribui muito, tanto o conteúdo quanto as trocas. E, bom, espero agora estar ajudando um pouco mais o público a ter essa mesma sensação que a gente tem quando está aqui junto. Maravilha, muito obrigado. Agradeço. Acompanhe a gente nas nossas redes, acompanhe a gente nos nossos próximos episódios e um bom dia para todos.